2h45 de volta aqui com o estúdio CBN desta segunda-feira. Na última semana, a CBN Campinas acabou embarcando em linhas de ônibus convencionais, também no BRT do Ouro Verde, para conferir o tempo de deslocamento, também quais as percepções, dos usuários do transporte coletivo. Os passageiros elogiaram algumas mudanças, mas também fizeram críticas ao sistema. Então, para esclarecer o que ainda precisa melhorar, a gente recebe aqui no estúdio CBN o presidente da ANDEC, Vinícius Riveretti. Bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. Aí, mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade. Estamos à disposição aí, Sandra. Vamos lá, então, começando para aquilo que está incomodando mais os passageiros. Em relação, a princípio, até as cores dos veículos, Tem ônibus laranja, ônibus azul, isso dentro da mesma linha do BRT, o que acaba trazendo uma certa confusão, Por que dessa diferença, se a cor original, deveria ser o verde? Olha, Sandra, acho que é muito importante a sua pergunta e eu quero aproveitar o espaço aqui da Rádio CBN para esclarecer que, desde o início do governo do prefeito Dário Saad, nós estamos aí numa luta gradativa de colocar o BRT para funcionar. É uma mudança de sistema, como todos sabem, todo mundo acha que é uma coisa igual ao transporte público, não é, Ele é um sistema que precisa ser alimentado diretamente dos bairros e seguir trajeto ali no corredor exclusivo. Então, de forma gradativa, nós estamos fazendo essa ampliação tanto no corredor do Campo Grande quanto no corredor do Ouro Verde. E nós adaptamos os veículos, Nós não tínhamos veículos padrão BRT nesse contrato atual e nós adaptamos os veículos, Os veículos foram totalmente reformados, muitos deles foram pintados, mas quando nós temos um problema operacional, acaba havendo uma substituição de um veículo ainda que não foi pintado. Então, naturalmente, nós temos os ônibus no Ouro Verde, na linha do corredor Ouro Verde laranja, e na linha do corredor Campo Grande, amarelo-limão, um meio verde-limão, meio amarelo-limão. E esses ônibus, sim, estão funcionando em ambos os corredores. Mas, como eu disse, a operação do transporte público é muito dinâmica, Normalmente, nós temos que ampliar a operação no momento ali, no dia a dia, no horário, Então, nós acabamos pegando um veículo que não foi pintado ainda. Então, muitas vezes existe aí um certo incômodo por parte da sociedade, é claro que não está acostumado ainda, Se acostumou com uma cor, durante tantos anos, Quantos anos nós temos os veículos aí, azul, verde aqui na cidade de Campinas, e agora há uma mudança de cores. Então, mas vai ter essa substituição total ao longo do tempo, é isso? Na verdade, com a nova licitação, todos os veículos serão substituídos, então não haverá mais esse tipo de problema. Mas neste momento, para colocar a operação de pé, e como você disse, nós fizemos uma pesquisa lá na região do Campo Grande, com quase 400 pessoas entrevistadas, e cerca de 96%, 95% aprovaram a questão da agilidade. Mas ainda nós temos muito a melhorar, Como eu disse, é uma questão de transição, de adaptação, e isso é natural que aconteça. Antes até da gente entrar aí na questão da licitação, ainda pensando nas cores, A percepção do usuário é que o ônibus azul, como você citou, ele é o que está mais sucateado, que já poderia ter sido substituído, Por que isso ainda não aconteceu? Olha, Sandra, nós temos um contrato atual e o contrato está no final, É importante lembrar isso. O contrato foi assinado um aditivo no ano de 2021 e ele acaba agora em 2026. Nós estamos na fase final do contrato. O transporte público passa por um momento complicado em todas as cidades do nosso país, Em todas as cidades do nosso país nós tivemos um acréscimo nos custos, O diesel, por exemplo, custava 3 e pouco, do nada foi para R$6, Tanto a matéria-prima quanto as outras
que fazem parte do transporte público, do ônibus, subiram muito e nós tivemos uma dificuldade. Existem sim alguns ônibus, né, que estão aí mais velhos, mas como eu disse, nós temos uma inspeção da INDEC que é feita nos ônibus. Os ônibus têm condições de andar, né? Eles têm inspeção validada pela equipe da INDEC, uma equipe que faz esse tipo de trabalho nos táxis, faz nas vans escolares aqui em Campinas e também dá o selo de validade para esses ônibus. Então, embora alguns ônibus sejam mais velhos, né, nós estamos aí com alguns ônibus novos na Campibus, por exemplo, que adicionou alguns ônibus novos na linha, reformou todos para colocar na operação do BRT, e como eu disse, é uma fase de transição, de adaptação, e nós estamos com uma esperança muito grande, né? Fizemos um trabalho, eu posso dizer, que nunca foi feito com relação à licitação, né? Infelizmente foi deserta, mas foi um trabalho que foi questionado na Justiça, foi questionado no Tribunal de Contas, e nós conseguimos colocar a licitação para acontecer, mas infelizmente não tiveram interessados. O ruim é isso, né, dos contratos de forma emergencial tendo que ser renovados para garantir o transporte, né, sendo que o ideal mesmo seria essa remodelação completa e a garantia, né, de uma extensão aí em relação à qualidade do serviço, né? Sandra, nós não temos ainda aqui na cidade de Campinas um contrato emergencial, não existe isso aqui ainda. Nós, como eu disse, o contrato ele foi de 15 anos de concessão, mais 5 anos, né, permitindo um aditivo. Periódicos, então, né? Exatamente. E nós estamos trabalhando bastante, né? Você vai falar daqui a pouco sobre esse tema, sobre a licitação, e a gente pode conversar aqui. Então, nós estamos trabalhando bastante e temos bastante esperança que isso vai realmente trazer mais qualidade no transporte público. Você falou de custos aí, né? Que isso encarece com certeza o transporte, embora a ideia de qualidade de transporte público é fazer também com que traga mais usuários, né? Para que reduza o número de veículos circulando pela cidade e que flua de maneira positiva para todos. Mas em relação aos custos, né? Diante até dessas mudanças, né, dessas melhorias que vocês estão planejando, também vai impactar em reajuste de tarifa? Não, Sandra, isso não está fora de cogitação essa questão. Como há uma remodelação do sistema, né, na nova licitação, existe aí uma adequação dos custos, né, de planilhas, né, de um novo contrato. Então a gente não vai discutir essa questão de aumento de tarifa. Já não houve aumento de tarifa esse ano. É importante destacar que nós temos em Campinas, né, muitas pessoas falam da questão do valor, mas nós temos em Campinas um bilhete único que tem integração de 2 horas, né, de permanência. Então você consegue atravessar a cidade e usar apenas uma tarifa. Em muitas cidades você não atravessa a cidade, não existe integração e você acaba pagando duas tarifas. Então, um exemplo, a tarifa custa às vezes R$3, só que você vai pagar 2 vezes, então você vai pagar 6, né? Porque você não tem aquela integração que aqui nós temos de 2 horas, em que você pode sair de um ônibus e entrar num outro. Então, acho que isso é importante destacar. Ainda aqui a participação também dos nossos ouvintes, um pouco do que eles trazem aqui também da percepção que a gente colocou dentro da reportagem, o Adriano reforçando a questão da cor, né, dos ônibus, que eles foram pintados, mas ainda considera que há esse sucateamento mesmo, então ele pontuando aqui, né, que deu só uma modelagem nova, mas com os equipamentos antigos. Aí tem também a participação, né, de outros ouvintes falando do porquê dos ônibus passarem 2 vezes no terminal central, né? Eles perceberam isso, achando desnecessário também esse tipo de deslocamento, atrasando talvez aí o percurso. Olha, Sandra, é natural que as pessoas entendam, cada um tem um ponto de vista, né? Mas se nós imaginarmos que o ônibus está vindo lá da região dos bairros, vindo para o centro, muitas pessoas querem descer no terminal central, então ele precisa parar no terminal central. E aí de lá ele faz o rótulo. Na volta, tem algumas pessoas que estão no terminal central que precisam ir para o bairro. Então ela não quer entrar no ônibus quando ele chegou. Ela pode ser que quer entrar no ônibus quando ele vai para o bairro, que ela não quer dar a volta no rótulo.
Então, é uma questão que a gente tem que entender o lado de várias pessoas, né? Eu acho que assim, é importante a gente destacar que a volta que ele dá no terminal é só para embarque e desembarque. Nós estamos falando aí de 3, 4 minutos. Nós fizemos faixa exclusiva em todo ao redor do terminal central para não ter nenhum trânsito, né? Saindo do terminal, nós já temos uma faixa exclusiva. Então, você não perde tempo fora do terminal. É só embarque e desembarque. Como eu disse, tem pessoa que quer descer, tem pessoa que quer subir. Não, mas pensando no destino final, né? A pessoa passou já pelo terminal central e ela volta para o terminal antes de chegar ao seu destino. Então, ela passa 2 vezes ali no trecho em que ela considera desnecessário para seguir até o destino. É que, na verdade, o ônibus dá a volta só para sair, né? Para fazer o rótula, né? Não é que ela passa 2 vezes. Então, acho que é importante dizer que isso sempre aconteceu e isso não atrapalha a operação do transporte público, que nós temos que atender a todos, né? Acho que é importante destacar isso também. Aí falta, por exemplo, a parada na Avenida Moraes Salles, onde a maioria acaba pegando, né, 131, 121, que é uma das críticas também apontadas pela reportagem. Por que não para, por exemplo, as linhas do BRT ali? Ô Sandra, eu estive aqui no programa da CBN com a Carol e com o Felipe, cerca de 2 meses atrás, quando a gente começou a fazer o rótula com a linha BRT-10 do Ouro Verde, e eu disse que nós faríamos uma pesquisa em loco, né, com os passageiros ali, que utilizam esse ponto que você está mencionando ali na Moraes Salles, de frente à Guarda Municipal. Nós fizemos 2 pesquisas e nós constatamos que a grande maioria não solicitava a questão do ônibus do BRT parar ali. Era uma pequena minoria. Nós estamos avaliando, né, percentualmente dá 13% das pessoas que solicitaram essa questão da parada ali. Nós estamos avaliando um possível teste, que eu acho que é importante, durante 1 semana, durante 15 dias, para a gente avaliar realmente a necessidade desses ônibus pararem ali nesse ponto. Estamos recebendo aqui o Vinícius Riveretti, que é o presidente da INDEC, esclarecendo algumas dúvidas dos usuários do transporte coletivo, principalmente com a implantação dos BRTs. E aí, os intervalos, por exemplo, do BRT-11, eles estão sendo muito criticados pelos usuários, né? 20 minutos. E aí o que acontece? O passageiro acaba indo na linha convencional e o trajeto é o mesmo, dá o mesmo tempo. Algo deve ser melhor equacionado nesse sentido? Sandra, assim como aconteceu na operação da ampliação do corredor Campo Grande, que lá hoje nós temos a linha BRT-20, BRT-21, BRT-25, BRT-26, lá na região do Ouro Verde, nós tínhamos apenas a BRT-10 e agora tem a BRT-11 e 12. Hoje nós temos no pico um intervalo de 20 minutos na BRT-11, que sai lá do Terminal Vida Nova, o antigo Terminal Vida Nova, e à medida que a gente vai avaliando, né, o acréscimo da demanda diariamente, assim como aconteceu na região do Campo Grande, nós vamos colocar mais veículos e esse intervalo deve diminuir. Mas é importante que a operação começou, e eu quero destacar isso aqui, lá na região do Ouro Verde, quando muitos achavam que não, a gente ia esperar concluir a obra, nós não esperamos e colocamos a operação para funcionar. E assim como na região do Campo Grande, eu quero aproveitar o espaço da Rádio CBN e pedir a participação da sociedade lá no Ouro Verde, para que eles nos ajudem, né, com relação ao transporte público. Eu sempre peço isso, né? Tragam ideias, sugestões, assim como você disse da parada da Moraes Salles, foi aqui nessa mesa que dali nós iniciamos uma pesquisa. E com relação ao tempo, é importante que a gente venha acompanhando a operação, né, e vendo a necessidade. Você parar para pensar, se você olhar a linha 131, o intervalo dessa linha talvez é de 30 em 30 minutos, né? Então nós temos a linha BRT-11 que é de 20 em 20. A partir do momento que a gente colocar mais um veículo, esse tempo deve cair para 15 ou 10 minutos. Então nós vamos avaliando. Mas ainda não tem uma previsão de quando vai acontecer, porque até nessa mesma linha ainda tem muitos veículos convencionais. Não tem mais. Na 131 nós não temos mais. Nós tínhamos o básico. Na né? segunda-feira, dos 12 carros da linha, 7 eram convencionais. Realmente você tem razão, mas como eu disse, hoje não existe mais. Hoje todos os veículos já foram
regularizados com relação à linha 131. Então, hoje já está tudo normal. Houve um problema na operação e nós imediatamente já resolvemos. Estamos aqui recebendo o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, trazendo esclarecimentos a respeito de questões apontadas pelos passageiros do transporte coletivo aqui de Campinas. Vou pedir para o Vinícius continuar aqui com a gente. Nós vamos fazer um intervalo para o repórter CBN, mas ainda tem outros assuntos que são pertinentes e a gente quer poder traduzir aqui os esclarecimentos. Ok. 3 horas. Repórter CBN. Segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024. O pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Júlio Croda, afirmou à CBN que o Brasil deve superar o recorde de casos de dengue verificado no ano passado. Em 2023, houve 1.600.000 diagnósticos. Apenas nos 2 primeiros meses de 2024, já são mais de 400.000 registros da doença. Júlio Croda também disse que ainda há tempo para evitar uma explosão de casos no Norte e Nordeste, mas destacou a necessidade de a população ajudar nas ações de combate ao Aedes aegypti. Nos próximos dias, o Ministério da Saúde deve intensificar a distribuição de doses da vacina contra a dengue a estados e municípios. Ao todo, 521 cidades serão contempladas na primeira etapa da campanha. O deputado federal Zeca Dirceu, do PT, afirmou que teve a casa onde mora no Paraná invadida. O parlamentar informou sobre o crime em uma publicação numa rede social. De acordo com ele, os ladrões foram agressivos e levaram pertences da mãe de 83 anos que vive com Zeca na mesma residência. As autoridades locais investigam o caso. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compareceu ao tribunal para participar de uma audiência a portas fechadas sobre o caso de gestão indevida de documentos governamentais ultrasecretos. A juíza convocou a defesa do ex-presidente e a promotoria para abordar como será administrado o acesso às provas. Trump recebeu 30 acusações por reter materiais confidenciais na residência dele na Flórida e por dificultar os esforços do FBI para recuperá-los. No horário de Brasília, 3:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Três horas, 3 minutos, de volta aqui com o estúdio CBN. Está com a gente no estúdio o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, trazendo explicações a respeito de críticas e apontamentos dos passageiros do transporte coletivo aqui de Campinas. A gente já estava conversando no bloco passado a respeito da questão de linhas convencionais e a substituição pelos BRTs da linha 131, como a gente estava tratando aqui. Está vendo essa substituição, mas vai demandar, vai atender de acordo com a demanda ainda assim, ou já tem a previsão de novos BRTs nesta linha? Na BRT-11, Sandra, nós já estamos prevendo aí um aumento de frota, né, para a próxima semana, para que a gente possa reduzir aí o intervalo aí dessa linha. É o que exatamente traz também aqui o nosso ouvinte, né, que ele acha que demora muito tempo para passar e acaba pegando o primeiro veículo que passa ali no ponto, né? Pensando no sistema de transporte público, não é o ideal, né? Nesse sentido. Como eu disse, Sandra, é uma fase de transição. Nós colocamos para funcionar o BRT e acho que é importante fazer um destaque aqui. Lá atrás, no início da entrevista, eu comentei que o BRT ele foi criado, né, para ser alimentado pelos bairros e ali dos terminais ou das estações as pessoas seguirem o seu destino via corredor exclusivo.
Certo. O prefeito Dário, desde o início, né, dessa ampliação da operação que começou no dia 25 de novembro de 2022, nos pediu a maior tranquilidade possível para o usuário, né? Uma transição mais tranquila, eu quero dizer. Então, o que isso quer dizer? Nós deixamos as linhas antigas, Sandra, e demos as opções do BRT. Acho que é importante trazer isso aqui, né? Uhum. Em muitas cidades, as pessoas encerraram as linhas antigas que vinham direto para o bairro, aquelas linhas que saem do bairro e vão direto, né? Que no futuro, com a implantação, com o funcionamento integral do BRT, é claro que cada uma vai ser analisada, mas no futuro, provavelmente elas vão acabar. Mas nós não fizemos isso. Nós deixamos as linhas antigas e colocamos novas opções para as pessoas experimentarem o BRT. Criamos alimentadores que saem dos bairros para os terminais e dos terminais as pessoas conseguem vir para a região central. Então, tudo isso é uma fase de transição, né? Então, como eu disse, hoje nós temos 6 veículos no horário de pico na linha BRT-11. Na semana que vem nós vamos aumentar esse número de veículos e esse intervalo vai ser reduzido. E é sempre isso, né? Aqui a questão, por exemplo, de linhas alimentadoras, né? A do satélite Íris, por exemplo, tem intervalos de até 8 minutos em dias úteis, enquanto outras, na região lá do Campo Grande, tem tempo de espera de 50 minutos. Né? Isso também acontece no terminal Ouro Verde com as alimentadoras lá do terminal Campos Elíseos. Então, isso também vai ser equilibrado? Com certeza, Sandra. Como eu disse para você, lá na região do Campo Grande, eu quero aproveitar mais uma vez aqui o seu questionamento para esclarecer isso para a sociedade. Quando nós ampliamos a operação lá na região do Campo Grande, com as linhas, existia a linha BRT 20, e aí nós criamos a 21, 25 e 26. No momento que nós criamos essas linhas, nós criamos algumas alimentadoras. Os passageiros migraram para o BRT imediatamente. Muitas pessoas começaram a usar alimentador. Então, nós aumentamos os veículos nas alimentadoras. Então, esse tempo diminuiu, como você disse aí, 8 minutos. No caso do Ouro Verde, acabou de começar, né? Faz 15 dias, se eu não me engano, foi no dia 26 de janeiro. Isso. 26 de janeiro que começou a operação. Nós ativamos o terminal Novo Campos Elíseos ali com 7 novas alimentadoras. E nós estamos analisando naquele momento, a partir do início da operação em janeiro, nós começamos a analisar, né, se as pessoas utilizariam as alimentadoras ou continuariam usando as linhas antigas. E assim como na região do Campo Grande, houve aí as pessoas migraram para o BRT, então começaram a utilizar a alimentadora. Então, nas próximas semanas, nós vamos aumentar os veículos nas alimentadoras, e esse tempo vai ser reduzido, com certeza. Aproveitando a participação de agora do ouvinte Bruno Henrique, ele diz que a linha 260 aos sábados tem 4 ônibus e aos domingos feriados 3. Será que não é possível aumentar o número de ônibus nessa linha? Nós vamos, agradeço ao Bruno, eu já fiz a anotação aqui, nós vamos verificar essa linha 260. Vamos falar da licitação, então, do transporte, né? Só para finalizar, esclarecer, estamos aí no compasso de espera, aguardando a consulta pública, né, que já foi realizada, que não teve interessados na abertura dos envelopes. Mudou alguma coisa no processo para evitar essa nova situação? Olha, Sandra, nós, primeiramente, eu quero destacar mais uma vez que é um processo complexo, né? Nós analisamos aí muitas cidades que estão com problema. Vou dar um exemplo aqui, São José dos Campos, né? Está na 5ª vez que foi deserta. Na última vez teve uma participante, mas acabou sendo não dando certo a licitação. Então nós analisamos São Paulo, analisamos uma série de situações, no Belém também, uma série de situações, e estamos concluindo o modelo baseado na consulta pública, né? Estamos aí na fase final de conclusão do modelo, e nas próximas semanas aí nós vamos soltar um cronograma para que a gente possa aí, de uma vez por todas, dar seguimento ao novo processo de licitação. Pela legislação, nós temos que atualizar o orçamento, atualizar valores, atualizar algumas coisas ali que a gente identificou na consulta pública, e esse modelo vai ser apresentado em breve aí com um cronograma. E estamos no ano eleitoral, que a gente sabe também tem outras regras, né, para licitação, para obras, enfim.
Então isso pretende pelo menos ser resolvido neste ano? Sim, Sandra, a licitação, ela não, a questão da eleição não atrapalha a questão do processo de licitação do transporte público, porque é realmente uma questão de interesse público, né? Então, neste caso, não tem nenhum impedimento. Quero agradecer a presença do presidente da INDEC hoje aqui no estúdio CBN, numa segunda-feira de carnaval, com ouvintes atentos aqui, participando, fazendo seus questionamentos também. A gente ficou devendo, né, essa conversa na última semana, mas o Vinícius Riveretti está aqui com a gente e agradeço novamente a disponibilidade. Eu que agradeço a você, Sandra, à Rádio CBN, a todos os seus ouvintes. Mais uma vez, a gente está sempre à disposição. Acho que é muito importante essa participação da sociedade para que a gente possa melhorar cada vez mais o transporte público aqui da cidade de Campinas. Muito obrigado a todos vocês e uma boa tarde. Boa tarde e até uma próxima. 3h11. CBN, tempo e temperatura.